Sejam muito bem-vindos ao NP Agrocast, o programa aqui de entrevistas em vídeo do NP Agro. Hoje nós vamos dar uma pausa. Nós estamos falando aqui na quarta-feira, dia 16 de julho, estamos começando essa gravação mais ou menos às 13h40. Então nós vamos dar uma pausa, né? Uma pausa no tarifaço do Trump, que tem dominado os debates aí nos últimos dias, para falar um pouquinho sobre insumos biológicos. E para conversar com a gente sobre isso, nós temos hoje o prazer de receber o Eric Emiliano, que é sócio da LEK Consultoria, ou LEK, né, como eu prefiro falar, acho que é mais fácil aqui, e o Eric vai nos dar algumas luzes aqui sobre esse mercado de biológicos. Por que nós estamos falando com a LEK? Porque a LEK, o Eric vai falar um pouquinho melhor, mas a LEK é uma consultoria que atende vários setores dentro do agronegócio, vários segmentos, né? Tem vários clientes aí de vários ramos diferentes de atividade, entre outros de insumos biológicos. Então a LEK trabalha muito com esse setor e o Eric está sempre olhando o que está acontecendo. Então, bem-vindo, Eric. Prazer ter você com a gente. Obrigado, Fernando. Super prazer estar aqui também, participando desse bate-papo. Para me apresentar rapidamente aqui, meu nome é Eric Emiliano, sou original de Goiânia, formado em Engenharia de Produção. Sou hoje sócio global da LEK Consultoria, ou LEK, né, como o Fernando falou, muita gente fala assim também. Eu lidero a nossa prática de agro para a América Latina. A LEK é uma consultoria global de estratégia e gestão que começou em Londres na década de 80. Hoje nós temos quase 30 escritórios ao redor do mundo. A gente trabalha em diferentes setores, né? E eu sou o sócio responsável aqui pelo agro na América Latina, em especial o Brasil. A gente tem feito muitos projetos ao longo desses últimos anos. O agro hoje é bastante representativo do que a LEK faz no Brasil. E a gente também atua em diversos segmentos, né, dentro do agro, assim, desde as grandes trades, empresas de insumos, empresas de máquinas e equipamentos, serviços financeiros. Então, a gente tem logística, a gente tem uma experiência, atuação bem ampla na cadeia, e a gente ajuda os nossos clientes, a gente costuma falar nos seus momentos de grandes definições, né? Eu acho que pode ser oportunidades de crescimento, pode ser necessidades de melhoria de performance, aquisições de empresas ou de capacitações. Então, a gente consegue ajudar os nossos clientes em diversos temas, e em biológicos especificamente a gente fez mais de 15 projetos nesses últimos 2-3 anos, tanto para investidores quanto para empresas que atuam hoje, grandes multinacionais, empresas locais também, trabalhando com modelos mais tradicionais, mas também com as tecnologias mais disruptivas que têm surgido biológicos. Então, a gente tem um conhecimento bem grande desse setor também. É um prazer estar aqui com todo mundo. Legal, Eric. E, quer dizer, o agro brasileiro, de uma maneira geral, cresce ano após ano, né? Agora, o que a gente tem visto nesses últimos anos na área de biológicos realmente é um crescimento exponencial, inclusive desafiando anos de problemas para o setor, né? Quer dizer, a gente teve, por exemplo, no ano passado, a gente teve uma quebra de safra de grãos, a gente teve queda de preços de soja e milho, enfim, que são duas culturas importantes, né, na área de biológicos, e mesmo assim a gente não viu o mercado diminuir, muito pelo contrário. Estou com um dado aqui da CropLife Brasil, né, que representa empresas desse segmento de insumos, e eles calculam que a área potencial tratada com insumos biológicos em geral tem alcançado 156 milhões de hectares na safra 2024-2025, incluindo tudo, as culturas perenes também, o que dá um crescimento de 13% em relação à safra 2023-2024. Há estimativas de crescimentos ainda maiores nessa área aí no mercado, né? E eu, particularmente, conversei com duas empresas grandes do ramo aí recentemente, a Solubio e a Biotrop, e ambas crescendo muito aí, com boas perspectivas para esse ano, né, Eric? Olha, o que a gente viu nessa área, e o teu estudo passa muito aqui por isso, foi um início muito puxado por questões ligadas à sustentabilidade, a esse apelo da sustentabilidade que os produtos biológicos tinham, e ainda tem, evidentemente. Agora, nós tivemos realmente, passamos a ter um crescimento exponencial desses produtos no mercado,
conforme esses produtos foram ganhando eficiência, né? Quer dizer, eu acho que a sustentabilidade ainda é um apelo importante. Agora, para o produtor rural, é importante que os produtos tenham eficiência, e cada vez mais a gente vê produtos biológicos com eficiência no mercado. É mais ou menos isso que explica esse crescimento grande que a gente teve até aqui, Eric? Fernando, acho que esse é um ótimo ponto, né? De fato, quando a gente olha para biológicos, muito do começo, ele foi muito... Teve um driver de surgimento e de crescimento muito ligado à sustentabilidade, né? E tanto é isso que em muitos países esse ainda é um driver super importante, né? Então, e ele continua existindo. Eu acho que o grande aprendizado e onde o Brasil tem se despontado é num driver de crescimento de realmente ser uma solução que tem uma proposta de valor para o agricultor que é superior para o negócio dele, né? Acho que a sustentabilidade ela vem também por trás, obviamente, mas é uma solução que traz proposta de valor para o agricultor. Acho que esses últimos anos que a gente passou na agricultura aqui no Brasil serviram muito para separar o joio do trigo, assim, do que realmente gera valor para o agricultor e do que ele estava conhecendo, testando, e não gera tanto valor assim, mas no momento que estava fazendo muito dinheiro, poderia fazer. E eu acho que os biológicos que têm se mostrado sustentáveis, crescendo, e as empresas que têm crescido, que ela tem uma proposta de valor para o agricultor e que ela é matadora, né? E essa proposta de valor, às vezes ela pode estar relacionada a custo. Então, eu tenho uma solução para o agricultor que resolve o problema dele, seja de uma praga, de uma doença, de uma deficiência de nutrientes, por exemplo, mas que seja por um custo menor, ou ajude ele a reduzir custos nesses outros insumos. É muito comum biológico ajudar a reduzir custos de fertilizante, ajudar a reduzir custo de aplicação de alguns tipos de químicos. Ou pode ser uma solução que a proposta de valor é gerar mais produtividade, né? Acho que essas duas vertentes são as mais importantes. Ou eu vou reduzir custo, ou vou gerar mais produtividade, ou as duas coisas ao mesmo tempo, em alguns casos. E eu acho que os produtos no Brasil, as empresas foram felizes e bem-sucedidas em desenvolver esse tipo de solução. E eu acho que uma outra coisa que ajuda a explicar isso aqui no Brasil também é que o agricultor brasileiro, e aí falando especialmente de soja, né, que é a nossa cultura principal, o carro-chefe da agricultura, ele já conhece biológico há muitas décadas, pela cultura que a gente tem, né, e a prática agrícola de uso de bactérias para fixação biológica de nitrogênio, uma pesquisa globalmente reconhecida, né, da Embrapa, feita há algumas décadas, e a adoção é praticamente 100% da área de soja usa inoculante, né, à base de bactérias para fazer fixação de nitrogênio do solo. Isso é uma solução que existe há muito tempo. O driver não é de sustentabilidade diretamente, né? O driver principal é reduzir a necessidade de nitrogênio, que é um insumo caro, dado o nível de importação que a gente tem para a agricultura no Brasil, e viabilizou muito financeiramente a soja no Cerrado, por exemplo, ao longo dos anos. Então, acho que esse é um exemplo importante que vem lá de trás, mas que é o jeito brasileiro de fazer o biológico, que é o jeito de gerar valor para o agricultor. Eu acho que mais recente chama muita atenção os bionematicidas, né, que também nematóides são um problema importante em muitas das áreas no Brasil, e os biológicos navegaram muito bem nesses últimos anos, né, como uma solução de valor para o agricultor como os bionematicidas, né? Então, acho que essa é a forma como a gente enxerga esse crescimento recente e por que ele tem se mostrado também sustentável, e mesmo em momentos mais difíceis, como a gente viu nesses últimos anos. Legal. E Eric, ao mesmo tempo em que a gente vê, no controle de doenças e pragas em geral, né, que a gente vê o aumento da eficiência dos biológicos, né, ano após ano, estão ficando mais eficientes, paralelamente a gente vê, na verdade, uma perda de eficiência também nos produtos químicos, né, quer dizer, eu acho que uma coisa acaba empurrando a outra. Tanto que a gente cada vez mais, porque na maioria das vezes os biológicos são aplicados nas lavouras integrados aos químicos, né? Às vezes, né, complementarmente, etc, etc. Mas cada vez mais a gente vê, inclusive, produtores usando só biológicos em parte de sua produção, quer dizer, graças a essa eficiência maior, né? Quer dizer, essa perda de eficiência dos químicos, né, que de alguma maneira ajuda os biológicos, você acha que
vai continuar dando tom no mercado? Porque a gente, de fato, viu uma queda de investimentos na descoberta de moléculas novas, né, para químicos. Quer dizer, então, a gente tem muitas variações hoje sendo lançadas no mercado, mas que são variações de produtos que já são conhecidos, né? E há, por outro lado, essa queda de investimentos, inclusive, em outros países que costumam puxar isso, né? Nos Estados Unidos, na Europa, etc, etc. Você acha que isso vai continuar dando tom na área de químicos ou há uma possibilidade de reação à vista aí dos químicos para que os próprios químicos possam novamente ganhar mais eficiência, como já foi no passado? Eu acho que tem essa é uma questão bastante importante para o futuro da agricultura, assim, né? Se você olha historicamente, né, a agricultura, o desenvolvimento de moléculas químicas, ele também permitiu a gente ter ganhos de produtividade na agricultura estrondosos ao longo das décadas, né? Então, como você falou, acho que lá nas décadas de 80 e 90, a descoberta de novas moléculas, ela dá a ordem de 80, 100 novas moléculas por ano, assim, né? Esse número caiu para a década atual para menos de a ordem de grandeza de 20, assim, né? Então, por ano. Então, é um outro patamar de pesquisa e desenvolvimento. Acho que lá atrás vinha muito também de ocupar os espaços em branco, né? Então, assim, tinha muitas pragas e doenças que não tinham uma solução, então iam descobrindo moléculas novas para as novas pragas e doenças. Hoje, esses espaços em branco, eles reduziram. Ou você tem uma solução diferente e muito melhor, ou são inovações incrementais, como você falou. E as soluções diferentes e muito melhores, elas têm ganhado tração no lado de biológicos. Então, acho que por isso que o biológico tem ocupado esses espaços, justamente por estar se provando como uma solução melhor do que a química para algumas das pragas e doenças, e os desenvolvimentos para novas vão acontecendo para ter uma solução melhor, né? Além disso, acho que tem uma outra coisa na agricultura que tem acontecido que é importante. O uso de químicos ao longo dos anos ele foi muito importante para aumentar a produtividade, mas ele também impactou muito a saúde do solo. Então, se você pega a microbiologia do solo, ela foi, vamos dizer assim, maltratada ao longo dos anos com a aplicação só de químicos, né? Sem um cuidado de fazer um manejo ali da microbiologia e pensar o solo como um ativo. E a gente vê nesses últimos anos o agricultor pensando o solo como seu principal ativo. É lógico que ele precisa usar químico, não tem como não usar, né? Mas tem uma preocupação muito maior com o solo. Então, uma solução que seja boa para combater o problema que você precisa, não, uma praga ou doença, e além disso, não agrida tanto o seu ativo, que é o solo, eu acho que ela também ela tem uma vantagem competitiva importante, e por isso que tem o desafio do químico, né? A não ser que as novas moléculas venham com soluções muito diferentes, eu acho que esse é um tema importante, né? Então, que acho que tem explicado um pouco desses movimentos que a gente vê na indústria. E, além disso, acho que uma outra coisa para reforçar, o ciclo... tem uma parte dos biológicos que o ciclo de inovação é um pouco mais rápido. Assim, se você pega essa parte de micro-organismos, por exemplo, as pesquisas são baseadas em coisas que já estão nos solos ou nos microecossistemas, né, onde se trabalha. E a partir dali você isola um micro-organismo e vai desenvolver uma solução a partir dele. O processo de registro é o mesmo tempo, direcionalmente, que demora. Mas o antes do registro, né, que é desenvolver o produto, o biológico ele já está desenvolvido, né? Ele está lá na natureza, você tem que encontrar como funciona. E os ciclos são um pouco mais rápidos. Por outro lado, tem menos proteção intelectual, mas os ciclos de inovação são mais rápidos. Então, isso tem ajudado os biológicos a lançar mais produtos, né? E as empresas mais registros de produto. Acho que esse é um outro elemento importante também. Perfeito. Agora, você costuma também destacar muito os desafios que ainda cercam esse mercado. Quer dizer, é um mercado que exige capital de giro elevado, tem custos comerciais elevados também, né? Quer dizer, as empresas costumam ter exércitos ali de técnicos de campo, né, para fazer vendas diretas, etc, etc. Então, o que você costuma dizer, né, Eric, que é preciso aliar, talvez de uma maneira ainda um pouco mais eficiente, o suporte técnico com produtividade comercial, né, quer dizer, para ganhar escala também, né, nesse mercado. Quer dizer, então, as empresas ainda têm pela frente esse desafio para
que essa operação, para que essa atividade seja mais rentável, né? Exato. Acho que a gente tem visto, né, o desenvolvimento do mercado de biológicos, ele passou muito pela criação de um mercado, né, gerar a demanda pela adoção e pela criação do uso de biológicos, né? Obviamente, isso tem um esforço que precisa ser colocado. Então, a gente vê as empresas principais aí que atuam em biológicos, né, com times grandes de campo, seja para vender, seja para fazer o desenvolvimento técnico do mercado e a geração de demanda. E aí, para essa conta se pagar, você precisa dar escala, né? Você precisa pensar em produtividade, efetividade comercial desses times que estão em campo, né? Não tem uma bala de prata, o segredo que é o único que dá certo. Acho que tem empresas que têm modelos diferentes, né? Com times mais dedicados, menos dedicados, mais generalistas, mais focados em algumas partes do ciclo comercial. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa que ela gera demanda e vende também. Você pode ter esses times separados, um time mais de marketing que faz desenvolvimento de mercado e está no campo, os testes, e o vendedor tem um papel bem mais comercial mesmo do pedido, do relacionamento. E tem diferentes modelos que você pode fazer. O ponto é que é importante essa função de ciclo comercial, marketing um pouco mais conectada, e ao longo da cadeia isso custa e requer investimento das empresas para fazerem isso, né? E a gente entende que isso é contínuo, assim, a gente não acha que é um ciclo que você precisa fazer isso para atingir um tamanho e depois entra em voo de cruzeiro, não precisa mais desse esforço. Acho que a agricultura também, o agro brasileiro no mundo, né, mas aqui no Brasil em especial, mudou bastante nesse sentido. O agricultor não vai mais ficar comprando simplesmente o mesmo produto toda safra, um pacote básico ali da revenda para aplicar. Assim, ele gosta de tecnologia, ele quer ver novidades, ele é muito aberto a testar coisas novas. A gente tem bem interessantes que mostram aqui com biológicos, né, que o agricultor que usa biológico, o nível de satisfação é muito alto, o que é super bom, mas tem um desafio para as empresas, que quando a gente mede a fidelidade dele, 80% dos agricultores fala que estão abertos a testar novas soluções, assim, mesmo gostando do que ele usa atualmente, com nível de satisfação bem alto. Então, acho que isso requer que as empresas tenham uma dinâmica comercial bem quente, né, bem forte no mercado. E uma última questão, Eric, para a gente já ir terminando aqui essa nossa conversa, um outro desafio é em relação à proteção intelectual, né? A proteção intelectual, as patentes desses produtos têm limitações, micro-organismos não são patenteáveis, né? Quer dizer, isso acaba gerando, talvez não ainda, mas talvez em algum momento gere inclusive um obstáculo para novos investimentos, ou não? Exato. Acho que esse é um ótimo ponto também. O mercado aqui no Brasil de biológicos, ele desenvolveu muito à base de micro-organismos, cresceu, as empresas têm modelos muito bem-sucedidos nisso. O ponto, como ele não tem proteção intelectual, você tende a lançar um produto e depois de alguns anos você tem várias soluções no mercado com o mesmo ingrediente, né? O mesmo micro-organismo ali, o mesmo princípio ativo. Então, isso aumenta a competição, normalmente diminui as margens das empresas. A gente vê, acho que as novas gerações de biológicos que têm surgido, né? E aí tem diferentes tipos que podem ter, a gente tem desde extratos de plantas, feromônios, o modelo de RNA, de interferência, que é um modelo um pouco mais disruptivo, peptídeos, metabólitos, acho que tem vários tipos de biológicos de novas gerações, e muitos deles são mais patenteáveis, né? Vamos dizer assim, tem mais proteção intelectual. A gente vê o nível de desenvolvimento desse produto mais forte em outros países do que no Brasil. Por outro lado, o biológico do Brasil é o que conhece mais o campo e está entregando as melhores soluções para o agricultor hoje. Mas eu acho que tem... as empresas aqui do Brasil também estão se movimentando nisso, mas a gente vê no futuro mais desse tipo de solução, que tem mais proteção intelectual no mercado, e as empresas conseguirem navegar bem isso, né? Tá no campo, ter uma solução boa para o agricultor e que tem a proteção intelectual, ela vai se diferenciar muito, porque aí navega mais sozinho, né? Com margens boas e crescimento. Então, acho que é isso. Maravilha. Então, a gente agradece muito aqui hoje a participação do Eric Emiliano no NP AgroCast. Falamos aqui sobre biológicos, o Eric que é sócio da LEK Consultoria e presta serviços aqui para várias cadeias do agro. Muito obrigado, Eric. Lembrando que essa entrevista vai estar à disposição no nosso site, npagro.com.br, no YouTube, nas nossas mídias sociais, LinkedIn, Instagram. Não tem como fugir do Eric. Em todo lugar você vai conseguir acessar a entrevista. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Um abraço.